Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Em fevereiro é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Dados do INCA indicam que em 2025, cerca de 7.300 casos da doença vão ser registrados só no Distrito Federal. E em todo o Brasil, cerca de 700 mil. 40% dos tumores estão diretamente associados ao estilo de vida. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o oncologista, Dr. Daniel Vargas. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Renato, pela oportunidade. Eu acho que sempre que eu, como oncologista, tenho a oportunidade de falar sobre prevenção, estilo de vida e mudanças que podem impactar o risco de desenvolver essa doença, é sempre um grande prazer. Perfeito. E a população agradece, né? Porque muitas vezes esses assuntos não estão tão claros ou de uma forma tão popular para as pessoas, né? Os números são alarmantes, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é importante a gente ressaltar que no Brasil, a principal causa de morte, de uma maneira geral ainda, quando a gente olha, são as doenças cardiovasculares, mas existem locais no país que o câncer vem superando essa métrica. E as perspectivas, quando a gente olha os dados de publicações norte-americanas, isso sugere que nos próximos anos o câncer vai começar a aparecer cada vez mais como a principal causa de morte na população do mundo todo. E a gente pode evitar isso? Ou seja, de que forma as pessoas podem agir e fazer para evitar? Porque eu sei que tem questões genéticas, né? Depois a gente fala sobre isso, hereditárias e tal. Mas é possível evitar o câncer? Sim, a gente sabe que tem muitos tumores que a gente consegue evitar e alguns de maneira muito simples. Eu acho que uma coisa que eu destaco, por exemplo, são os cânceres associados à infecção. Alguns deles a gente tem vacinação contra eles, como, por exemplo, os cânceres causados pelo HPV. Tem a vacinação contra o HPV, inclusive disponível na rede pública de saúde. Verdade. Previne contra câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, câncer de vagina, pênis e outros tumores. Outro tipo de tumor que às vezes é negligenciado, a questão da vacinação. A vacinação contra a hepatite B, que também é uma vacinação que faz parte do nosso calendário vacinal. E a gente sabe que infecção por hepatite B aumenta o risco de câncer de fígado. Então, tem algumas medidas que são de fácil acesso e que a gente consegue, sim, prevenir o câncer de maneira muito robusta. Muito importante a gente falar sobre isso, porque, enfim, a gente viveu uma época de negacionismo com relação às vacinas. Tomara que isso tenha sido superado pela maioria das pessoas, mas, por exemplo, a questão do HPV, né? Que, se não me engano, a faixa etária é de 9 a 16 anos? 9 a 14. 9 a 14 anos. Então, ou seja, os pais responsáveis, né, por essas crianças e adolescentes podem e devem ir à rede pública, porque lá a vacinação, como a gente sabe, é pago pelos nossos impostos, mas lá é de graça. Só que tem muitos pais e mães também que têm uma certa resistência, porque, obviamente, que o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível, Exato. não é isso? Então, aí os pais fazem uma associação maluca que não tem nada a ver. Se eu vacinar, a criança ou o adolescente vai pensar em sexo. Não tem absolutamente nada a ver. Queria que você reforçasse um pouco sobre isso. Perfeitamente. Eu acho que esse é um tópico muito importante, porque é uma doença que a gente tem dados que seria capaz de ser extinguida, por exemplo, o câncer de colo de útero. Imagina a gente falar que é uma doença que entrou em extinção. Perfeito. Seria um grande orgulho. Imunizando toda a população, isso é possível, né? Exatamente, exatamente. Está à nossa disposição, como você bem disse. Não tem nenhuma relação necessariamente com a atividade sexual, tanto é que é indicado... 9 anos, com uma 9 criança, anos de idade, né? exatamente Exato. antes da gente ter qualquer chance de infecção. Então, quanto mais cedo é melhor para a gente conseguir prevenir, já está imunizado antes de poder ter contato qualquer. E como eu falei previamente, existem outros tumores também que estão associados. Quando a gente olha os dados dos Estados Unidos, por exemplo, aquele câncer da garganta, da região da orofaringe, a maioria dos casos nos Estados Unidos é causado por HPV, porque antes era uma doença muito associada ao cigarro, a taxa de tabagismo vem caindo e o HPV assumiu como a principal causa desse tipo de tumor. Então, a gente consegue prevenir contra diferentes tumores e muitos que não estão nem relacionados com a atividade sexual algumas vezes. Perfeito. E assim, só para a gente finalizar esse assunto, muitas pessoas associam o HPV a câncer no útero, ou seja, a mulher. E não, como você está explicando, os homens também podem ter câncer em consequência do HPV. Então, é extremamente importante os homens também serem imunizados. Com certeza, o homem precisa sim se imunizar também, com toda certeza, não só câncer de colo de útero, como é o mais conhecido, mas câncer de garganta, de pênis, câncer de ânus, todos esses são associados também à infecção pelo HPV, pelos subtipos mais
agressivos desse vírus. Perfeito. E aí está disponível na rede particular também, né? Já que na rede pública é só essa faixa etária, a tendência é que o governo amplie, espere que amplie, mas está disponível na rede particular também. Exato, na rede privada também está disponível, inclusive um outro subtipo de vacina que tem uma cobertura de subtipos de vírus ainda mais amplo e que a gente consegue imunizar mesmo os pacientes fora dessa faixa etária específica. Perfeito. No Brasil, a incidência maior é com câncer de pele, seguido de câncer de mama e câncer de próstata, quando a gente fala de gênero? Perfeito. Quando a gente vai olhar todos os tipos de tumores, a gente não tem nem dados estatísticos muito claros sobre esse tipo de câncer de pele, que é o mais frequente, que é o câncer de pele do tipo não melanoma. Por quê? Porque a vasta maioria são tumores muito pequenos, que aparecem com uma pintinha e são facilmente removidos por dermatologistas ou pequenos cirurgiões que acabam removendo e curando esse câncer logo do início. Então, esse é o mais prevalente, mas eles acabam muitas vezes nem entrando na estatística, né? Porque é subnotificado. Mas quando a gente vai olhar os dois sexos, por exemplo, câncer de mama é o mais prevalente nas mulheres, o câncer de próstata é o mais prevalente nos homens, mas quando a gente olha contexto como um todo, o câncer de mama é mais prevalente na população como um todo, porque uma causa que poucos homens sabem, Renata, homem também pode ter câncer de mama, né? Nós somos seres mamíferos, por conta disso, tanto o sexo masculino quanto feminino possuem mamas e podem ter risco de desenvolver esse tumor. Então, na mulher, em geral, a gente tem, né, aquele cuidado de ir uma vez ao ano ao ginecologista, então a gente faz a nossa rotina de exame, se não faz, deveria fazer, mas os homens a gente sabe que eles são mais desleixados com relação a isso. Por exemplo, com relação ao câncer de mama entre os homens, a incidência, obviamente, que nas mulheres é maior, mas como você falou, também existe. Como os homens devem fazer para diagnosticar precocemente ou até mesmo tentar evitar? Essa é uma ótima pergunta. A gente sabe que a vasta maioria, quase totalidade dos homens que desenvolvem câncer de mama, eles estão associados a alguma alteração genética, não é tão associada a hábitos de vida, que é o tópico do programa. Mas quando a gente vai ver homens que têm múltiplos casos de câncer de mama, mesmo em mulheres na sua família, ou até mesmo aqueles casos que já têm uma mutação conhecida, porque alguma familiar foi diagnosticada com câncer de mama, e na pesquisa genética que hoje em dia é indicado realizar, aquele gene alterado foi encontrado, esses homens têm sim um risco maior de desenvolver esse tipo de tumor e devem fazer avaliação, pelo menos inicial, discussão sobre realizar ou não ultrassom das mamas, sobre realizar ou não uma testagem genética nele mesmo para saber se esse risco é maior do que na população em geral. Perfeito. E com relação ao estilo de vida, né, que a gente estava falando aqui, a gente abordou, por exemplo, vacinas, tem como você evitar certos tipos de câncer, mas no meu dia a dia, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para evitar, obviamente, que tantas outras doenças, mas o foco aqui no caso é o câncer? Excelente. Como a gente falou, 40% dos casos de câncer são causados pelos fatores modificáveis, a gente fala, e as principais maneiras da gente prevenir é ter uma vida saudável. Hoje em dia a gente busca muito fórmulas mirabolantes, fórmulas mágicas, a pílula mágica que vai resolver a nossa saúde, que vai aumentar a nossa imunidade, mas alguns conceitos básicos a gente precisa relembrar sempre. Primeiro, como a gente mesmo falou, o câncer mais prevalente é o câncer de pele. Então, o filtro de proteção solar deve ser utilizado sempre que vai ter uma exposição ao sol, particularmente naqueles horários que o sol é mais intenso, entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. A gente tem que relevar sempre isso. Uma outra coisa que eu coloco é que, alguns anos atrás, aquelas roupas com proteção ultravioleta eram muito mais caras, hoje já são muito mais acessíveis para quando a gente for fazer a viagem de férias. Levar as crianças, sobretudo, levar as crianças, né? sobretudo, utilizar essas roupas com proteção ultravioleta, que é um fator. São aquelas também... camisas, né, com a manga mais longa e tal. Perfeito, porque a gente tem que saber o seguinte: o dano que o sol causa na pele, ele vai causar consequências só depois de 30, 40 anos. Então, a gente não pode deixar as nossas crianças pagarem essa conta por um desleixo nosso lá na frente. Então, a gente tem que protegê-los enquanto eles não têm essa capacidade de se proteger, para que daqui 30, 40 anos eles não paguem essa conta do dano da exposição solar. Outras coisas muito importantes. Uma alimentação. Também não existe alimento mágico, não existe aquela fórmula mirabolante. A alimentação que o cardiologista sempre relatou ser uma alimentação saudável para a gente, uma dieta equilibrada, mais rica em frutas, verduras e legumes, redução do consumo de gorduras, redução do consumo de frituras. Se for possível, consumir o mínimo possível de açúcar refinado ou açúcar adicionado nos alimentos.
sempre descascar mais do que desembalar alimentos. São conceitos básicos que conseguem fazer com que a gente previna um grande número de doenças oncológicas. E, sem sombra de dúvidas, a realização de atividade física. Hoje, a gente tem que entender que a nossa sociedade é muito mais sedentária do que foi há anos atrás, há décadas atrás. Antigamente, o acesso a veículos para o transporte era muito mais difícil, as pessoas se tornavam muito mais ativas. Hoje em dia, eu diria que 80% ou 90% da nossa população trabalha sentado a vasta maioria do dia. Verdade. Então, a gente tem um trabalho que faz a gente ser sedentário. Então, precisamos sim seguir a recomendação da OMS de um volume mínimo de atividades físicas durante a semana para a gente conseguir prevenir o câncer também. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a conscientização e o combate ao câncer. O nosso entrevistado é o oncologista Dr. Daniel Vargas. Doutor, a gente percebe que estudos revelam que o número de câncer vem crescendo na população, a gente falou aí cerca de 700 mil em todo o Brasil só esse ano. E uma coisa que chama atenção também é que vem crescendo na população mais jovem, é isso? Exatamente, esse é um fator que vem trazendo preocupação para a classe médica como um todo, Renata. Eu trago alguns exemplos de mudanças que a gente teve que fazer na nossa prática em decorrência desse incremento de números de câncer em população mais jovem. Há pouco tempo atrás, há cerca de 5 anos atrás, a recomendação da Sociedade Americana de Oncologia por início do rastreamento do câncer de intestino através da colonoscopia era a partir dos 50 anos de idade. Mas a gente está vendo que, infelizmente, tem crescido o número de pacientes mais jovens com câncer de intestino e essa idade foi reduzida para iniciar esse rastreamento para 45 anos de idade. E a perspectiva é que isso seja reduzido ainda mais. Um fator que está muito associado a isso é a dieta, né? O câncer de intestino está muito relacionado à dieta. A gente sabe que fatores que aumentam o risco são, por exemplo, consumo de embutidos, alimentos defumados, carne vermelha, e fatores de proteção é principalmente o consumo de dietas ricas em fibra. Tem alguns dados que sugerem que o consumo de nozes, também oleaginosas, estão associados à prevenção contra esse tipo de tumor, mas é algo que está ficando cada vez mais prevalente. Eu acho que um dado que tem chegado cada vez mais próximo da gente é, por exemplo, o número de famosos que acabam sendo diagnosticados com esse tipo de tumor. Eu destacaria, por exemplo, a Preta Gil, que está com um diagnóstico desse, né? Numa idade jovem. Exatamente, uma idade jovem. Outra coisa também que chama bastante atenção, sobretudo entre os mais jovens, é o uso do cigarro eletrônico, né? A gente conseguiu fazer aí uma campanha alguns anos atrás e reduzir a quantidade de fumantes. No entanto, a gente, não sei com relação a estatísticas, mas basta você dar uma volta, você vê a quantidade de jovens, às vezes até criança também, né? Usando o cigarro eletrônico e achando que um cigarro eletrônico não faz tão mal quanto um cigarro. Isso é mito, isso é ilusão, né? Esse é um completo mito, Renata. A gente tem que entender que o câncer de pulmão é sim um problema de saúde pública. Por quê? Apesar dele não ser o tumor mais prevalente, ele é o tumor mais letal que existe. E o impacto disso, o problema é tão grande que, por exemplo, na Oncoclínicas, onde eu trabalho, a gente tem uma linha de cuidado, uma jornada específica para tratamento de pacientes com câncer de pulmão. E é importante a gente destacar que quando a gente olha os dados de epidemiologia do nosso país, aquela lei que impediu o consumo de cigarro em locais fechados, que isso realmente foi um grande avanço. Isso fez com que os dados epidemiológicos mostrassem que diminuísse em cerca de 50% o número de tabagistas no nosso país. Mas, infelizmente, quando a gente vai ver o consumo de cigarros eletrônicos, a gente vê que adolescentes, a pesquisa populacional, quando é feita, mais de metade dos jovens menores de idade já tiveram contato com o cigarro eletrônico. Então, é um avanço que a gente colheria os ganhos daqui a alguns anos, mas que a gente está tendo um retrocesso já, infelizmente. E aí as pessoas falam, não, mas eu fumo tabaco. Eu nem sei como é que é tabaco, mas enfim, tem essa justificativa. Qualquer tipo de inalação que você faça, né? Não sei se essa seria a inalação, não, como é que se fala? Inalação mesmo, da né? fumaça, então, da fumaça. Então, qualquer um é prejudicial. Exatamente. A gente tem que entender que os compostos decorrentes da queima ou do aumento da temperatura das substâncias, é isso que vai causar o dano. Aumenta o risco de câncer de boca, de garganta, de língua, de esôfago, de pulmão e de bexiga também. Olha aí. Esse é um fator que poucas pessoas sabem. Por quê?
todas essas substâncias tóxicas que são inaladas, seja através dos vapes, cigarros eletrônicos, cigarros convencionais também, independente daquela questão de cigarro com filtro ou sem filtro, todas essas substâncias tóxicas, essas toxinas, são metabolizadas pelo organismo e algumas delas são eliminadas pela urina. E se a gente for pensar, durante a noite, por exemplo, aquela urina recheada de toxinas fica em contato com a bexiga o tempo todo. Então, esse é um fator danoso e que é o principal fator de risco para o câncer de bexiga. Verdade, acho que tem que ter uma campanha mais voltada para esse público, né? Certamente, porque senão daqui a alguns anos a gente vai ter consequências severas com relação a isso, né? Sem sombra de dúvidas. Teve uma mobilização das sociedades médicas recentemente, estava em discussão sobre a legislação da regulamentação da venda dos cigarros eletrônicos, né? Que a gente sabe que o comércio desses cigarros, desses dispositivos não é legal no nosso país ainda. Houve uma tentativa de tentar regular, mas as sociedades médicas, de uma maneira geral, se uniram forças para conscientizar a população que a gente não precisa disso. A gente tem que entender que isso é um problema de saúde pública e que, na verdade, se regulamentar a venda desses dispositivos vai trazer consequências para a gente. Isso já está provado claramente. Perfeito. E com relação ao uso do álcool? Esse é outro dado bastante interessante, Renata, porque recentemente a gente teve uma publicação, até pouco tempo atrás acreditava-se que existia doses seguras para o consumo de álcool, mas uma publicação recente da Sociedade Americana de Cirurgia coloca em questionamento esse fator. O que ela mostra para a gente é que existe pelo menos 7 tipos de tumores que são associados ao consumo de álcool, que não existe quantidade segura. O que eu quero dizer com isso? Qualquer consumo que seja feito vai sim aumentar o risco de desenvolver o câncer. Obviamente que a magnitude do risco é diretamente proporcional à quantidade que você está consumindo. Quanto menos for consumido, menor esse incremento do risco, mas não tem nenhum consumo que seja zero risco. Tá? E um ponto mais importante ainda é que, aparentemente, nessa pesquisa recente, as mulheres são mais afetadas por esse incremento de risco. Doses equivalentes, por exemplo, em indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, têm um impacto mais importante nas mulheres. É aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. E quando a gente fala de câncer, né, doutor, você deve lidar com pessoas que, enfim, estão em estados mais avançados, né? E é uma situação muito triste, né? O meu consultório, eu digo que é um desafio, Renata, trabalhar, porque muitas vezes eu coloco uma perspectiva para quem me pergunta por que eu escolhi essa especialidade, como é que é o dia a dia do consultório. Muitas vezes eu estou de frente com a pessoa, com o meu paciente, no pior dia da vida dele, que é quando ele recebe um diagnóstico de uma doença, algumas vezes uma doença incurável, que tem o potencial de tirar a vida daquele indivíduo. Então, ao mesmo tempo, eu sou muito grato por poder ajudar ele a enfrentar aquele momento, por poder ser um parceiro para os meus pacientes, ser aquele braço forte que ele pode confiar, que vai estar sempre disposto a ajudar, mas realmente não é fácil o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo é muito reconfortante quando a gente pode aliviar o sofrimento daqueles que nos procuram. Sim, e quando a gente fala sobre tudo, que é o principal recado que eu acho que a gente tem que dar para a população, que existem formas de você evitar chegar a esse ponto, né? Isso é fundamental saber. Exatamente, a gente tem que entender que tudo na vida é questão de equilíbrio. Se a gente for falar de um item básico, água. Se a gente consumir muita água, a água pode ser um veneno também, se for consumida em excesso. Então, tudo na vida é equilíbrio. A gente tem que ter uma dieta balanceada, temos que ser ativos de maneira balanceada, a gente não pode ficar bitolado também e não participar de atividades sociais. Eu brinco com os meus pacientes por conta da questão das festas de final de ano que a gente passou recentemente, de que aquele é um momento que tem benefícios para a gente também. É importante saúde mental, né? Exato. O bem-estar não é só físico que a gente tem que ter. A gente tem que ter o bem-estar mental, o bem-estar social. A gente tem que estar bem com a nossa família. Então, são momentos que a gente tem que se permitir um pouquinho mais. Mas, obviamente, o que é mais importante para a gente é uma rotina, um cotidiano mais equilibrado e com medidas simples a gente consegue, sim, prevenir de chegar em estágios mais avançados dessa doença. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a conscientização e o combate ao câncer. O nosso entrevistado é o oncologista Dr. Daniel Vargas. Doutor, o programa foi
basicamente todo de importantes informações para as pessoas, dizer que grande parte dos cânceres, grande parte pode ser evitada. Alguns são de origem genética e hereditária, né? Aí eu acho que a pessoa já nasce com a predisposição para desenvolver? Exatamente. Quando a gente vai olhar o contexto global, cerca de 10% dos tumores apenas têm alguma influência genética hereditária, mas até isso, felizmente, as pesquisas avançaram muito. O acesso a esses testes genéticos, que há pouco tempo atrás eram caríssimos, eram só feitos no exterior, precisava coletar a amostra de sangue e enviar para os Estados Unidos para serem feitos. Hoje em dia está de fácil acesso, a gente faz bacana. Aqui em Brasília, tem vários locais que a gente pode fazer esses testes, então a gente consegue realizar medidas preventivas específicas na ocorrência de achar alguma alteração genética hereditária. Sim, aí o ponto também importante assim como em toda doença que a gente fala aqui, já falamos com vários médicos, o diagnóstico precoce é extremamente fundamental, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com receio de ir ao médico, com medo de ter um diagnóstico. O diagnóstico não vai surgir do nada, se ele vier é porque já tem a doença ali. E o diagnóstico precoce, ele é fundamental para o tratamento também? Sem sombra de dúvidas. Tem um ditado que os pacientes falam muitas vezes, Renato, eu até uso o lado oposto deles, que é aquele quem procura acha. Mas na questão do câncer, é muito importante a gente saber que é melhor você procurar e achar do que esperar a doença te encontrar. Porque no momento que você diagnostica a doença, no estágio mais inicial... Quando surgem sintomas, exato, né? Quando você não tem sintoma nenhum, em geral, é um tumor muito inicial, muitas vezes com um só procedimento é resolvido, é curado, e aquele problema é um problema ultrapassado. Se a gente esperar alguma coisa mais grave acontecer, você começar a sentir sintomas daquela doença, muitas das vezes o caso pode ser, inclusive, irreversível, apenas para controle da doença, mas sem conseguir, de fato, alcançar a cura. Então, é extremamente importante, né? A gente cuidar do o bem mais precioso, que é a gente mesmo, né? A nossa saúde. Quando você não tem saúde, você, enfim, consegue fazer pouca coisa, né? Saúde física e mental, que a gente está falando. E uma vez que a pessoa descubra, portanto, como você falou, né? Talvez um dos momentos mais difíceis de um paciente oncológico é quando ele recebe o diagnóstico. Certamente deve ser extremamente difícil. No entanto, hoje em dia, longe de ser uma sentença de morte quem recebe esse diagnóstico, né? Porque a ciência e a medicina estão muito avançados. Muito longe, sem sombra de dúvida. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia de fácil acesso. E uma coisa que eu destaco muito, Renato, é que o nosso acesso aos tratamentos mais modernos se tornou muito melhor do que ele era 5 anos atrás, eu diria, tá? Isso vem evoluindo muito. Um exemplo que eu cito há cerca de 2020, 2019, existiam tratamentos que eram aprovados nos Estados Unidos pelo FDA, mas não existiam no Brasil. O atraso para aprovação pela Anvisa aqui no nosso país era coisa de 3, 5 anos. Nossa. Hoje em dia, esse cenário mudou e mudou completamente. Existem tratamentos que foram aprovados primeiro aqui no Brasil do que a aprovação nos Estados Unidos. De tanta celeridade que a gente conseguiu através dessa agência, que é super respeitada e que traz novas ferramentas para a gente curar casos mais, inclusive, graves e com tratamentos que algumas vezes oferecem, inclusive, melhor qualidade de vida para o paciente durante o tratamento. Não só a eficácia superior, mas a segurança também tem um perfil muito melhor. Hoje em dia, o tratamento oncológico não é só aquela velha quimioterapia, né? Hoje em dia a gente tem tratamentos por comprimidos, que são as terapias-alvo. Hoje em dia a gente tem a imunoterapia, que é um medicamento feito venoso, que ele estimula a nossa própria imunidade a atacar as células do câncer. Tem efeito colateral a imunoterapia ou não? Pode ter efeito colateral, exato, se a imunidade ficar muito estimulada e o corpo acabar atacando as nossas próprias células benignas, mas quando a gente olha a comparação entre tratamentos com quimioterapia e tratamentos com imunoterapia, em geral, a tendência é que ela seja muito mais segura para a vasta maioria dos pacientes. Então, assim, como você falou, né, avançou demais com relação ao tratamento. E aí, mais uma vez, eu faço um reforço, acho que, sobretudo, os médicos têm essa preocupação, né, das pessoas irem se cuidar, né? Ir a um médico, ainda que seja um clínico geral, fazer seus exames de rotina, porque às vezes nos próprios exames de rotina pode acender ali algum alerta. Exato, exato. Eu acho que tem 5 tumores que são importantes a gente sempre relembrar, porque são aonde a gente talvez tenha mais dados sobre exames de rastreamento e diagnóstico precoce, tá?
Nas mulheres, o câncer de colo uterino, que a gente falou através do preventivo ou Papa Nicolau, e o câncer de mama através da mamografia e ultrassom das mamas. Nos homens, o câncer de próstata através do PSA e toque retal. E em ambos os sexos, o câncer de intestino através da colonoscopia. E nos pacientes que têm um histórico de ter fumado por mais tempo, utilizar a tomografia do pulmão como um exame de rastreamento também. Esses dados são bastante relevantes, de tal maneira que tem uma publicação recente também, comparando a expectativa de vida, como é que foi o avanço disso em relação a esses 5 tipos de tumores, desde 1975 até 2020. Então, no intervalo de 45 anos. E a gente vê que os exames de prevenção, eles aumentaram muito a expectativa de vida, reduziram a chance de morrer em decorrência desses tumores em cerca de 80% dos casos. Então, realmente, fazer os exames de rastreamento, diagnóstico precoce desses 5 tumores é muito importante. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Foi bastante esclarecedor, agradeço demais sua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Oncoclínicas, o convite da Band, sempre que eu posso falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, para auxiliar os pacientes a enfrentar essa doença, eu me coloco sempre à disposição. Muito obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.